Aí entra naquele aspecto que eu já comentei também, de que as Forças Armadas, elas têm que ser da dimensão adequada do país, tá certo? Eu vi críticas aí de pessoas que andaram falando que os gastos que o Brasil tem com as Forças Armadas são gastos inadequados. Vamos lá. Não tem ali um ponto exato. Até que ponto, onde é o ponto exato de que a Força Armada está adequada ao seu país? O gasto é de 10 bilhões, é de 5 bilhões, é de 3,9 bilhões? Não tem um ponto exato. Tem ali uma flutuaçãozinha. Agora, é fato que você não pode ter forças armadas com custos tão grandes que isto onere outros itens que são necessários para a população. Por exemplo, os gastos com saúde são necessários, gastos com educação, gastos com a infraestrutura de transportes, tá certo? Agora, você vai desmontar as Forças Armadas para poder aumentar um pouco a capilaridade da rede viária do Brasil? Você vai eliminar o Exército Brasileiro ou deixar totalmente de comprar ou de investir para poder fazer com que, infelizmente, para poder fazer com que seja construído um hospital a mais? Então, tem que haver um uso saudável do recurso, tá certo? Vou repetir, a Força Armada tem que ser da dimensão do seu país, tá certo? Não é dimensão metros quadrados, quilômetros quadrados, não é isso, não. A dimensão, eu estou falando aqui em uma metáfora, tá certo? A dimensão do país, na verdade, ela tem que ser, o gasto que é empregado nas Forças Armadas tem que ser compatível com aquilo que o país precisa gastar também nas outras áreas. Mas ele não pode deixar de ter a Força Armada, sob risco de daqui a pouco não ter dissuasão nenhuma, como eu falei, a porta fica aberta, não tem alarme, não tem gente segurando, não tem ninguém tomando conta, alguém entra e pega o que quiser, tá certo? Então, volto a dizer, eu acho que nos últimos anos o gasto com as Forças Armadas esteve no que seria o adequado, certo? Tem que ser adequado ao tamanho do país. E volto a dizer, não tem um número certinho, mas no que seria o adequado, limites razoáveis, eu acho que nós estamos um pouco abaixo do que seria dentro do limite do adequado, mas um pouco abaixo do que talvez fosse o que eu imagino como desejável. Eu acho que o investimento das Forças Armadas tem que ser um pouco maior do que o que está. Tá certo? Tem espaço aí para que se invista mais. Alguém fala assim, mas as Forças Armadas, quando você joga dinheiro lá, a maior parte do gasto vai para pagar pessoal. Pessoal, vai para pagar as despesas com os pensionistas. Tá certo? Vai pagar gente a filha do cara que já morreu, do não sei o que lá. Então tem uma crítica pesada nisso aí. Então, cuidado. Isso acontece com qualquer segmento do funcionalismo público. Começa por aí, tá certo? Então, o servidor público, que existem às centenas de milhares, se contar os estaduais aí, aos milhões, tá certo? Também deixam cauda previdenciária. Mas a cauda previdenciária do servidor público, ela é dentro dos limites da regra do SUS, ela é menor, os salários são menores e tal, e nas Forças Armadas você tem os salários de marajás, como eu já ouvi por aí, tá certo? Não estou dizendo por aqui que você ganhar numa certa faixa etária, que é muito acima da média brasileira, seja um salário ruim, pobre. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tá certo? Mas também não é um salário de enriquecer ninguém. Tá certo? Poxa, eu sou um general de brigada, também estou na reserva há 5 anos. Bicho, eu tenho um carro, meu carro tem 15 anos de uso, também. Eu já comprei ele usado com 5 anos de uso. Ele está comigo há 10 anos. Não troquei o carro ainda. Gostaria de ter um carro mais moderno. Não tenho. Tá certo? Se for ver os meus bens, eu não tenho casa própria ainda. Tem economias para isso? Vou ter que comprar uma casa muito humilde. Tá certo? Eu sou um general de brigada. Tá bom? Mas você é um caso especial, tem contingências, tem não sei o quê. Eu falei, eu tenho minhas contingências. Tá certo? Então, tenho por exemplo, eu sou pai de um filho autista. Isso me dá gastos diferenciados que eu tenho que fazer para o bem do meu filho. Tá bem? Que eu faço sem medir esforços. Tá bom? Então, beleza. Então, eu não represento, talvez, o que todos os militares são. Agora, você dizer que você vai diminuir a pensão paga para um dependente de um militar que faleceu, ou que você vai tirar o salário na reserva de um militar, você não está considerando que o militar passou a vida dele toda numa condição muito diferenciada em relação ao servidor público, por exemplo. Vou dar, só para tocar num ponto aqui, a tal da vivência nacional, ou vivência regional, no caso dos praças, né, no Exército, tá bem? Então, o que o Exército diz? O subtenente-sargento tem que ter vivência regional. Ele deve circular dentro da região geográfica do país, a grande região geográfica onde ele iniciou a carreira, onde ele vive, de um modo geral. Então, se ele foi classificado após a escola de formação, por exemplo, em Recife, ele tem que circular pela região Nordeste.
Isso é que o Exército diz ali no miúdo da legislação. Ah, então ele não pode ser movimentado para São Paulo? Pode. Na prática, o que acontece é que o praça do Exército tem também vivência nacional. A maioria se movimenta em todo o país. Mas não importa se é regional ou se é nacional. E o oficial, o tenente, o capitão, o major, o coronel, ele tem que se movimentar por todo o país. Tem que ter vivência nacional. Por que isso? Porque ele vai poder ser empregado na defesa da pátria em qualquer lugar do território nacional. Então é desejável, é bom que ele conheça a selva, é bom que ele conheça a Caatinga, é bom que ele conheça o Pampa, é bom que ele conheça o Cerrado, porque quando ele foi empregado em combate, ele já passou por lá. Ele sabe como funciona, ele vai chegar, não vai ser novidade, tá certo? Então, como o Exército tem que ter essa vivência regional ou nacional, isto significa que os militares, ao longo da carreira, são estimulados a se moverem. Sabe quantas vezes eu já me mudei? Tu sabe, Glauber, quantas vezes eu já me mudei na minha carreira? Ah, dezenas, talvez. Cara, eu já me mudei no serviço ativo 20 vezes. Eu só conto as mudanças em que eu embarquei a mudança toda, tirei de uma casa e botei na outra. Não tô contando em algum caso aí que eu tive que sair no mesmo prédio, tá certo? 20 vezes. Bicho, eu já me mudei 20 vezes no serviço ativo. Eu fiquei na ativa de 1981 como aluno da SpaceX até 2018, tá certo? Então, foram 37 anos de serviço. Eu me mudei 20 vezes. De um modo geral, as minhas mudanças não foram de São Paulo para Campinas. Elas não foram entendeu? Cidades próximas. Não foram ali de Santa Maria para Porto Alegre. Pô, eu saí de Santa Maria para o Rio de Janeiro. Eu saí do Rio de Janeiro para Salvador. Eu saí de São Gabriel da Cachoeira para o Rio de Janeiro. Eu saí do Rio de Janeiro para Goiânia. Então, tudo mudança de 1.000, 2.000 quilômetros. Pô, aí a pessoa que estava comigo, tá certo? Minha esposa, tem que limitar as atividades profissionais dela. Ela não pode trabalhar, porque se ela for uma fisioterapeuta, se ela for uma pediatra, se ela for sei lá o quê, tá certo? Se ela for uma funcionária pública, aí como é que eu faço? Vamos supor que ela seja uma concursada no governo estadual. Como é que eu faço? Ah, ela tira a licença dela de 2 anos. Sim, mas eu vou ter que voltar para o mesmo estado depois. Eu vou ser classificado no mesmo estado daqui a 2 anos? Não vou mesmo. Vou para outro lugar. Então, isso priva os meus dependentes de terem vida profissional com a flexibilidade que outras profissões não privam, tá certo? Esse é um aspecto, a exigência de vivência nacional. Se você militar abrir mão disso, eu vou brigar na carreira para não ser movimentado. Eu falei, sim, meu amigo, se você fizer esta atrapalhada, porque é uma atrapalhada, começa que você está desvirtuando a necessidade de ter isso aí, que é real, tá certo? Você está deixando de fazer aquilo que é bom para o país, que é você ter vivência regional e nacional, tá certo? Então, começa por aí, você não jurou dar a vida pela pátria, fazer tudo por ela, então você não pode ficar recusando as transferências. Começa por aí. E segunda, para desestimular isso, aqueles que conseguirem ficar muito tempo no lugar só, a força cria ferramentas para desprestigiá-los. Aí na promoção ele não vai ser promovido, vai demorar mais, tá certo? Quando ele precisar de alguma coisa ele não vai ganhar, quando ele pedir uma transferência para um lugar que ele quer, não vão dar, você não quis sair, agora também não vou te movimentar. Então, isso tudo é feito de maneira a estimular a vivência. E com isso, traz o prejuízo para a família. Aí a esposa do cara não consegue trabalho, aí o filho já um pouco maior dele, quando tem que acompanhar, ainda não saiu de casa, também não consegue trabalho. Aí o filho que estuda vai ter que mudar de colégio dezenas de vezes, tá certo? Meu filho mais velho começou numa escola, começou em Florianópolis, quando voltamos da Espanha, tá certo? Começou em Floripa, estudando no Brasil, estudou na Espanha, num colégio lá, depois começou em Floripa, de Floripa ficou 3 anos em Floripa. Fomos para Santa Maria, ficamos 1 ano. Foi para o Rio de Janeiro, ficamos 1 ano. Foi para Salvador, ficamos 3 anos. Foi para Natal, ficamos 1 ano. E agora está em Juiz de Fora. Ele estudou no Colégio Militar só para falar em Colégio Militar, né? Estudou no Colégio Militar de Santa Maria, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, no Colégio Militar de Salvador, no Colégio Militar entendeu? De Juiz de Fora. Quer dizer, só de Colégio Militar, 4 escolas. Pô, se para uma criança normal, que tem uma vida inteira numa escola só, que a maioria das crianças aí, ou em 2 escolas, uma para o fundamental e uma para o médio, já é difícil ela ter um destaque, ela ficar mantendo conhecimento, etc. Você fica pingando com a criança para tudo quanto é lado, você quer que ela se desenvolva adequadamente como? Claro, você tenta corrigir isso, você mitiga isso aí, tá certo? Dando ênfase, dando professor particular, etc, etc, mas não é a mesma coisa. Aí você começa a ver que o prejuízo familiar é maior do que se imaginava. Então, eu estou falando só na vivência, só no fato de eu ser obrigado a me movimentar. Causa a todos os militares todos esses prejuízos, tá bem? Mas tem outros aspectos,
tá bem? Que estão ligados ao desempenho profissional em si, dedicação exclusiva. Eu não posso fazer um serviço fora do expediente para outro lugar, como faz um ente privado, que trabalha numa empresa de noite, se ele quiser ele roda um Uber, tá certo? E que vai ter um ganho adicional, tá bem? Então eu não posso fazer, sou proibido de fazer isso. Qualquer coisa que eu faça, se eu fizer errado aqui, eu serei punido por isso. Serei punido na força, posso perder meu emprego, posso perder meu concurso, tudo. Tá bem? Então você começa a limitar as pessoas, começa a limitar, e quando vai para a reserva, fala assim, agora você vai ter aposentadoria do SUS. Tá certo? Aí eu pergunto, quem é que vai querer entrar nessa carreira? Quem vai querer entrar nessa carreira se esse for o padrão de vida que ele vai ter, ele e a família dele, o sofrimento que ele vai ter que carregar, quem vai querer entrar? Aí você vai ter quem se apresentando para jogar o jogo lá? Tá certo? É isso que a gente quer? A gente quer que entre um militar no exército porque foi o concurso que ele conseguiu passar e ele entra no exército e já começa a pensar no próximo concurso para ele sair dessa carreira, porque essa carreira é uma porcaria. Não é isso que a gente quer. Tá certo? Queremos elementos profissionais que se sintam bem fazendo o trabalho deles, que enxerguem sim a recompensa por aquela dedicação diferenciada, por ele estar trabalhando sem ganhar hora extra. Ah, o oficial, eu tiro o serviço. Nossa, você deve ser milionário. Você fica 24 horas dentro do quartel, 8 horas do expediente e mais 16 horas extras. Fala, tá, é hora extra. Hora extra. Nunca ganhei uma hora extra. Tá certo? 1 minuto extra. Tá certo? E sem reclamação, hein? Sem reclamação. Então, volto a dizer, para quem acha que o gasto com o pessoal das Forças Armadas é um gasto absurdo, errado, espantoso, tá certo? Primeiro, lembrar que todo o funcionalismo deixa cauda previdenciária e paga o seu servidor quando ele se aposenta, tá certo? E lembrar que se o Exército paga algo a mais, um valor que talvez esteja acima do que é o que paga a aposentadoria no Brasil, né? Tá certo? Pública, é como um sistema de proteção da família militar para que nós possamos ter a carreira militar. Tá certo? Então, eu digo isso aí tudo, tá? Para combater o argumento de que o investimento nas Forças Armadas é investimento em pessoal. Não é isso. Uma coisa é você modificar a lei de remuneração dos militares para melhorar o vencimento dos militares. Eu aplaudo, tá bem? Aliás, tem segmentos que são profissionais de carreira, tá certo? E que alegam que em algum momento foram prejudicados em determinada lei que modificou a estrutura de remuneração dos militares. Aplaudo o pleito que eles fazem. Aplaudo, tá certo? Talvez realmente seja o caso de repensar essa distribuição. Não é diminuir o que foi pago para o outro, não, tá certo? É compensar este segmento que eventualmente possa ter sido prejudicado. Não vou entrar aqui na seara, tá certo? Isso é muito técnico, tá? Mas acho possível, sim. É uma questão de vontade de governo. Modificar a lei para que se beneficie, por exemplo, segmentos que foram menos beneficiados quando se negociou, quando se promulgou, quando se fez valer a lei que atualmente rege a estrutura remuneratória. Mas o dinheiro que é destinado ao pagamento não é necessariamente o dinheiro de investimento. Então, quem conhece um pouquinho só de orçamento sabe que o dinheiro de investimento ele vem de uma fonte diferenciada. E você pode, sim, aumentar o investimento sem mexer na estrutura remuneratória. Tá certo? Você não precisa jogar um monte de dinheiro nas Forças Armadas para que ela gaste um monte no pessoal e aumente um pouquinho a sua quantidade de aviões, ou a sua quantidade de blindados, ou a sua munição para treinamento. Não precisa. Se você quer aumentar o investimento, você desague o dinheiro pela fonte adequada numa estrutura que permita que as Forças Armadas ampliem os seus investimentos. O dinheiro não poderá ser utilizado para pagar pessoal. É simples assim. Tá bem? Agora, o salário dos militares hoje é adequado? Gente, se eu comparar com a média salarial da população brasileira, eu diria que está acima da média. Tá certo? Então, tem que diminuir. Vamos olhar o que foi feito com o militar ao longo de 30, 35 anos, 40 anos de carreira, para ver se é assim que realmente nós queremos que funcione. Porque quando você tirar esse benefício, quando o camarada perceber que a carreira vai levar ele para uma aposentadoria, que ele não vai ter nada, e a vida inteira ele foi obrigado a passar com todas essas restrições que eu falei, tá certo? Aí você vai ver que ninguém mais vai querer ser militar. Ninguém vai querer ser. Tá certo? Então, tô dizendo para vocês. É um problema complicado, tem que mexer em algumas coisas, possivelmente, temos que melhorar alguma coisa que foi feita no passado, talvez tenhamos, é uma decisão de governo, vai ter que ter o aval do parlamento, evidentemente, para poder fazer isso aí. Tá certo? Acho possível, conte com o meu aplauso. Tá bem? Agora, dizer que as Forças Armadas são inadequadas ou que elas gastam demais, tô dizendo, em relação ao que eu acho que seria um limite saudável de investimentos para que as Forças Armadas sejam do tamanho do Brasil,
no meu ponto de vista, o que está se investindo está mais aqui para baixo do que aqui para cima. Tudo bem que a faixa saudável é essa aqui. Então, se tiver aqui no pontinho de baixo, estaria bom, tá certo? Mas eu acho que a gente está muito no pontinho de baixo. Tem que investir mais, tá certo? Tem que investir mais. Talvez não tenha que chegar aqui em cima, mas tem que investir mais. Tá bom? Olha, eu fico até triste, cara, do militar ter que se explicar tanto aqui nesse país. Porque tem a classe política, tem o judiciário, tem o Ministério Público, tem outras carreiras de fiscal, auditor fiscal, e todas essas carreiras ganham mais do que o militar. Mais do que o general que trabalhou 40 anos.